milionário deixou sua carteira sobre a mesa para testar a honestidade da garçonete, mas ficou chocado ao descobrir o que ela fez. Caio Mendes é um daqueles empresários que fazem parte da elite, sabe? O tipo de homem que qualquer um reconheceria nas revistas de negócios e até na TV, sempre em reportagens sobre como ele construiu um império praticamente do nada. Mas, apesar de toda essa fama e fortuna, Caio não sente a mesma admiração que o mundo tem por ele. Para ele, todo sucesso parece um peso. Algo que ele conquistou, sim, mas que veio com um custo altíssimo que ninguém consegue ver. Caio tem tudo o que o dinheiro pode comprar: carros que valem milhões, mansões enormes, jantares nos melhores restaurantes, viagens para onde ele quiser e, ainda por cima, vive cercado de pessoas sempre prontas a servi-lo. Só que, apesar de tudo isso, ele não se sente nem um pouco satisfeito. A verdade é que, enquanto as pessoas olham para Caio e veem um homem no topo do mundo, ele só enxerga um vazio sem fim. Há uma grande razão para essa desconfiança de Caio em relação às pessoas, mas poucos sabem dessa história. Ele é uma pessoa que confia pouco, ou melhor, quase não confia em ninguém. Esse lado dele foi construído a partir de uma experiência dolorosa, anos atrás, quando ele estava em ascensão, sua ex-mulher, Bianca, o traiu e foi embora. E não foi uma traição qualquer. Bianca não apenas o abandonou, mas saiu da vida dele levando uma boa parte da fortuna que Caio já tinha na época. Aquilo fez Caio se sentir um completo idiota, enganado, destruído e, de certa forma, humilhado. Ele percebeu, naquele momento, que o amor que ela dizia sentir não passava de interesse. Bianca foi o gatilho para o que Caio se tornaria. A partir daquele dia, ele decidiu que ninguém mais entraria no coração dele tão facilmente. Para ele, o mundo se dividia em duas coisas: ou você faz dinheiro ou você se torna o alvo dele. E isso é uma coisa que Caio aprendeu da forma mais amarga. Desde que Bianca saiu de sua vida, ele passou a olhar para todas as pessoas de um jeito frio, com um olhar analítico. Sempre pensando: qual será o interesse dessa pessoa? O que ela quer de verdade? O problema é que isso foi deixando Caio cada vez mais isolado, e ele nem percebia. Depois da traição, ele se fechou tanto que nem percebeu o quanto o vazio dentro dele só aumentava. Ele parou de confiar em amigos, se afastou da família e, aos poucos, sua vida foi se resumindo a trabalhar e acumular mais dinheiro. Mas, por mais que ele ganhasse, nada disso parecia preencher a sensação de desconfiança e solidão que ele carregava. Era como se o dinheiro tivesse virado uma armadura que o protegia de um mundo que ele não conseguia mais ver de forma inocente, mas, ao mesmo tempo, essa mesma armadura o aprisionava. Caio começou a construir uma rotina quase robótica. Ele acordava cedo, malhava nas melhores academias, ia para o escritório, fazia reuniões o dia todo, resolvia os negócios, falava com os investidores e, no final do dia, ia para uma casa enorme que parecia um palácio, mas sempre vazio. Ele tinha funcionários, seguranças, pessoas sempre por perto, mas nada que preenchesse a solidão real que sentia. Às vezes, Caio até tentava sair da rotina. Ele ia a festas e eventos sociais, mas mesmo assim se sentia desconectado. As pessoas ao redor dele sempre pareciam interessadas em quem ele era como empresário, nunca como pessoa. Ele sabia que, para todos ali, ele era o multimilionário Caio Mendes, um homem poderoso, uma história de sucesso que os inspirava e, ao mesmo tempo, intimidava. Ele era o tipo de cara que todos querem conhecer, mas que ninguém, de verdade, conhece. Aquilo tudo fazia sentir que estava cercado por um mar de rostos, mas, ainda assim, completamente sozinho. Quanto mais o tempo passava, mais Caio se fechava e se tornava alguém cético e, até mesmo, amargo. Ele não era o tipo de pessoa que sorria facilmente. Quando olhava para os outros, quase sempre se via perguntando a si mesmo: o que será que essa pessoa quer de mim? A ideia de que alguém poderia se aproximar sem ter segundas intenções parecia absurda para ele. Cada gesto de gentileza, cada olhar amigável era visto por ele como uma possível armadilha, um truque para conseguir algo em troca. E foi assim que Caio passou anos. Com tanto dinheiro que poderia fazer o que quisesse, mas sem qualquer vontade de compartilhar sua vida com alguém.
O medo de ser traído de novo congelava, o impedia de se aproximar. Aquela traição de Bianca foi como um ferimento profundo que nunca cicatrizava. Ele tentava focar no trabalho, mas havia uma parte de Caio que questionava se tudo aquilo realmente valia a pena. O dinheiro, o sucesso, as posses, tudo parecia um prêmio vazio quando ele parava para pensar na sua própria solidão. Caio tentava enterrar esse incômodo. Ele se envolvia mais e mais nos negócios, sempre em busca de novos investimentos, novas maneiras de multiplicar sua fortuna. Mas ele nunca parava para refletir sobre o que realmente o fazia feliz. Às vezes, ele se pegava pensando se ainda existia alguém honesto no mundo. Se algum dia ele conseguiria olhar para uma pessoa e não enxergar apenas o desejo pelo que ele tinha, mas sim, talvez, uma amizade ou, quem sabe, algo mais. Esse questionamento começou a incomodá-lo tanto que ele chegou a um ponto em que não conseguia mais ignorá-lo. Ele se perguntava: será que existe alguém que realmente não se importa com meu dinheiro? Alguém que veja além da conta bancária e enxergue quem eu sou de verdade? Era uma dúvida que ele escondia de todos, mas que crescia dentro dele como uma necessidade que, algum dia, ele precisaria enfrentar. Até que, um dia, decidiu que faria um teste. Ele queria ver com seus próprios olhos se ainda existiam pessoas honestas e dignas de confiança. Um dia, Caio acordou com uma ideia fixa na cabeça: ele precisava descobrir se ainda existia alguém realmente honesto. Depois de tanto tempo fechado, desconfiando de todos, ele queria tentar alguma coisa diferente, ver se havia uma chance de que as pessoas não fossem movidas só por interesse. Ele tinha tudo planejado. Mas, ao invés de testar alguém do seu mundo, onde todos já o conheciam e sabiam quem ele era, Caio decidiu ir para um lugar fora de seu círculo, onde ninguém saberia da sua fama ou da sua fortuna. Caio pegou o carro e foi para um restaurante simples em um bairro na periferia, longe da sua mansão e dos lugares de luxo onde costumava frequentar. Aquele restaurante pequeno e sem glamour parecia o lugar perfeito para o que ele queria. Ali, ele se misturaria ao ambiente, passaria despercebido, quase como se fosse outra pessoa. Não usou as roupas habituais, os ternos que costumam gritar "eu tenho dinheiro", em vez disso, vestiu algo casual, sem muitos detalhes chamativos, só um bom relógio, que mesmo assim chamava atenção, mas era o mínimo que ele poderia fazer para manter um pouco de sua identidade. Logo que entrou no restaurante, uma jovem garçonete chamada Mariana se aproximou e o cumprimentou com um sorriso simples e genuíno. Caio sentiu algo diferente naquela jovem, uma sinceridade no jeito de falar e de tratá-lo. Não era como o olhar das pessoas no escritório ou das pessoas que ele conhecia em festas, que analisavam cada detalhe e tentavam puxar conversa para falar sobre negócios ou para tentar impressioná-lo. Mariana simplesmente era educada e tratava Caio como qualquer outro cliente. Caio se sentiu curioso sobre ela, então, depois de comer, decidiu que era ali mesmo que faria seu teste. Ele terminou o café, pagou a conta, pegou a carteira e começou a colocar o plano em prática. Deixou a carteira esquecida sobre a mesa, se levantou e fingiu que estava com pressa, indo em direção à saída. Mas ele, claro, ficou por perto, observando. Sabia exatamente o que estava fazendo, tinha deixado a carteira cheia de notas e até deixou alguns cartões de crédito para garantir que o conteúdo fosse tentador. Quando se virou para ver a reação de Mariana, percebeu que ela tinha pego a carteira da mesa. Seu coração deu um salto, uma mistura de expectativa, e no fundo, até de uma pequena torcida para que ele estivesse certo sobre as pessoas. Afinal, ele acreditava que ninguém resiste ao impulso de pegar o que está ao alcance, especialmente dinheiro. Mas, para sua surpresa, Mariana não fez o que ele esperava. Com calma, ela guardou a carteira para devolvê-la na primeira oportunidade. Logo depois, Caio voltou ao restaurante, fingindo estar distraído, e Mariana veio em sua direção, entregando a carteira com um sorriso educado. "O senhor esqueceu isso na mesa", ela disse com um tom tranquilo, sem nenhum sinal de interesse em receber algo em troca. Caio ficou sem palavras, mas disfarçou. Agradeceu e, ao sair do restaurante, estava com uma sensação estranha, quase um alívio misturado com uma ponta de decepção. Como se estivesse desapontado por não conseguir confirmar seu ceticismo. Mas, ao mesmo tempo, ele pensou:
será que foi só um acaso? Nos dias que seguiram, Caio não conseguia parar de pensar em Mariana. A imagem dela devolvendo a carteira sem o menor interesse em dinheiro o intrigava. Para ele, a honestidade dela não parecia real, era difícil acreditar que alguém pudesse ser assim, então, resolveu fazer o teste mais uma vez, mas agora de uma forma um pouco mais arriscada. Ele voltou ao restaurante, e Mariana o atendeu com o mesmo sorriso tranquilo. Ela parecia ter o costume de tratar bem todos os clientes, sem exagero, sem forçar uma simpatia extra. Caio comeu sua refeição e, ao terminar, deixou a carteira na mesa de novo. Só que desta vez ele colocou uma quantia maior de dinheiro, uma pequena fortuna em espécie. E de novo, ele saiu do restaurante, com o coração acelerado, indo até o carro para observar a reação de Mariana de longe. Quando a jovem pegou a carteira, olhou para os lados, como quem checa se o cliente já havia saído, e depois para o objeto em sua mão. Por um momento, Caio achou que ela iria pegar o dinheiro. Ele quase sentiu um alívio, como se finalmente sua desconfiança pudesse estar certa. Mas, com uma naturalidade impressionante, Mariana foi até o caixa e avisou o dono do restaurante sobre a carteira esquecida, dizendo que guardaria o item com ela até o cliente voltar. Pouco depois, Caio voltou e fingiu que estava atordoado, como se tivesse se esquecido de algo importante. Mariana o encontrou com um sorriso no rosto e devolveu a carteira, sem fazer qualquer menção sobre o valor que havia lá dentro. Mais uma vez, Caio agradeceu e, dessa vez, deu uma gorjeta para ela. Mas Mariana pegou o dinheiro e, de forma discreta, devolveu parte da gorjeta, aceitando apenas o valor que cobriria o custo da refeição. Aquilo realmente abalou Caio. A reação dela era tudo o que ele não esperava. Ela poderia facilmente ter ficado com o dinheiro ou até fingir que não viu a carteira, mas optou por ser completamente honesta. Isso o fez repensar a própria ideia de que todas as pessoas eram interesseiras. Só que Caio ainda estava cético, querendo encontrar alguma falha, alguma pista de que ela talvez estivesse apenas encenando. Nas visitas seguintes, ele continuou aparecendo de surpresa, cada vez com um novo teste, esquecendo um objeto pessoal, fingindo estar distraído, esperando ver alguma reação suspeita. Mas Mariana, mesmo passando por um momento difícil financeiramente, continuava reagindo de forma honesta. Semanas depois, ele acabou descobrindo, durante uma conversa dela com outra colega, que Mariana sustentava a mãe doente e tinha que dividir seu tempo entre o trabalho e os estudos. Era uma jovem com dificuldades, mas que, ainda assim, não cedia ao dinheiro fácil que Caio tentava jogar em seu caminho. Essas descobertas e os testes que ele impôs não só fizeram com que Caio passasse a admirar Mariana, mas também trouxeram uma nova dúvida em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a se perguntar se a honestidade, que ele sempre considerou uma fraqueza, poderia ser uma força. Caio continuava com suas visitas ao restaurante, e a cada encontro, a curiosidade dele só crescia. Ele queria entender melhor quem era aquela garota que parecia tão fora do comum. Afinal, Mariana não só devolvia a carteira e os objetos esquecidos como se nada fosse, mas fazia isso de um jeito natural, sem esperar elogios, sem a menor sombra de interesse. Quanto mais Caio observava, mais ele se perguntava, o que havia por trás daquela jovem? Em uma dessas visitas, ele começou a puxar conversa com ela. No começo, claro, ele disfarçava, fazia perguntas casuais, sempre tentando parecer apenas um cliente amigável, nada muito pessoal. Mas Mariana, sem perceber as intenções de Caio, respondia com uma sinceridade que ele raramente encontrava. Foi assim que ele começou a conhecer pedaços da vida dela. Mariana tinha 20 e poucos anos, estudava medicina e trabalhava como garçonete para ajudar nas despesas da casa. Ela não era uma jovem comum, que levava a vida leve e sem preocupações. Pelo contrário, Mariana tinha uma carga enorme de responsabilidades e aquilo, aos poucos, começou a despertar em Caio uma mistura de admiração e surpresa. Ele não conseguia entender como alguém tão jovem enfrentava tudo aquilo com tanto equilíbrio. Para Caio, era quase impossível acreditar que alguém pudesse viver daquela forma, sem reclamar ou tentar tirar vantagem de qualquer oportunidade. O motivo da dedicação de Mariana era simples: Dona Neuza, a mãe dela.
Neuza estava doente, e com a saúde frágil, dependia de Mariana para praticamente tudo. Desde que o pai de Mariana tinha morrido em um acidente meses antes, as responsabilidades só tinham aumentado. A jovem garçonete cuidava da casa, da mãe e, ao mesmo tempo, continuava lutando para concluir o curso de medicina, o sonho que ela e o pai sempre compartilharam. Caio ficou sabendo que o pai dela, Paulo, era um homem trabalhador e honesto, alguém que sempre ensinou a filha a ter dignidade e caráter, mesmo nas situações mais difíceis. Agora, ela vivia para honrar o que ele tinha deixado como exemplo. Enquanto ouvia esses pedaços da história dela, Caio se sentia cada vez mais desconcertado. Era como se tudo que ele acreditava sobre o mundo estivesse sendo posto em xeque. Ele estava acostumado a ver pessoas fazendo qualquer coisa por dinheiro. Para ele, todas as ações tinham um preço, mas Mariana era o oposto dessa visão. Ela não só parecia não se importar com o dinheiro que ele carregava, como também vivia uma vida de sacrifício sem esperar nada em troca de ninguém. Caio ficava horas pensando sobre isso, até que, certo dia, chegou a um ponto em que não conseguia mais ignorar. Ele precisava descobrir até onde ia aquela bondade, até onde Mariana seria capaz de agir sem interesse. Em vez de se afastar, como fazia com todos, ele continuava voltando, cada vez mais investindo em conhecê-la. Não só a admirava, uma parte dele queria entender de onde vinha aquela honestidade, de onde ela tirava forças para não ceder ao cansaço e às dificuldades. Foi nesse ritmo que ele começou a notar o quanto Mariana era uma pessoa rara. Para ela, o respeito e o caráter não eram algo negociável. Caio percebeu que, mesmo com tudo o que ela passava, o que ela mais prezava era a sua própria consciência tranquila. Mariana não queria ser uma pessoa diferente só porque estava passando por momentos difíceis. Ela queria seguir os valores que o pai havia ensinado, queria viver de acordo com o que ela considerava certo, independente de qualquer dor ou necessidade. Caio se pegava várias vezes pensando nela depois de sair do restaurante. Deitado em sua cama, na sua mansão, ele olhava para o teto e se perguntava como a vida dela poderia ser tão complicada e, ao mesmo tempo, ela se manter tão íntegra. Ele sabia que, no lugar dela, muitas pessoas já teriam desistido ou teriam cedido a caminhos mais fáceis. A verdade é que o esforço de Mariana por manter-se verdadeira e fiel aos valores dela mexia profundamente com ele. A cada encontro, Mariana ia revelando mais de sua história, não porque queria impressionar Caio, mas porque ele era um cliente frequente, e ela estava simplesmente sendo gentil. Caio, que raramente se importava com a vida dos outros, começou a ficar afetado por tudo que descobria. Ele nunca foi um homem de pensar nos problemas das pessoas, mas Mariana, sem nem perceber, estava mostrando a ele que havia muito mais no mundo além do luxo e da desconfiança. E então, aconteceu um dia que mudou tudo. Caio estava no restaurante, já praticamente virando um cliente habitual. Ele observava Mariana de longe quando viu ela, de repente, largar o que estava fazendo e correr para atender uma ligação. Caio notou a expressão dela mudar, havia uma mistura de desespero e cansaço no rosto dela que ele nunca tinha visto antes. Após a ligação, Mariana voltou ao trabalho, mas seu sorriso parecia mais fraco. A forma como ela atendia às mesas era mais lenta, mais desanimada. Caio não conseguiu resistir e perguntou se estava tudo bem. Mariana respirou fundo, deu um sorriso discreto e tentou dizer que sim, que estava tudo sob controle. Mas, depois de um tempo, ela admitiu que a ligação era sobre a mãe. Neuza estava em uma situação crítica e os gastos com o tratamento só aumentavam. Mariana, em silêncio, fazia o que podia para não perder as esperanças, mas era evidente o quanto aquilo a estava destruindo por dentro. Naquele momento, Caio começou a perceber a profundidade da força de Mariana. Apesar da tristeza e da preocupação com a mãe, ela não demonstrava nenhum traço de desespero em busca de dinheiro. Não tentava forçar uma situação onde ele pudesse ajudá-la, como tantas pessoas fariam. Mariana continuava firme, mantendo a dignidade dela, mesmo que aquilo significasse segurar sozinha todo o peso do mundo. Essa realidade de Mariana era algo que Caio nunca tinha vivido, nem sequer imaginado. O impacto dessa descoberta foi ainda mais forte do que ele esperava.
Enquanto ele vivia cercado de pessoas que só se aproximavam dele com intenções escondidas, Mariana lidava com dificuldades reais, enfrentava batalhas diárias e, mesmo assim, não cedia ao interesse próprio. Ela não apenas se recusava a desviar do que acreditava, mas vivia aquilo com naturalidade, como se fosse a única forma de viver. O que mais tocava Caio era que, mesmo diante das dificuldades, Mariana não deixava de se preocupar com as pessoas ao redor dela. Ela cuidava dos clientes do restaurante, era gentil com os colegas, e nunca demonstrava o peso que carregava. Para Caio, aquilo era difícil de entender. Ele, que tinha tanto e que havia construído um muro de desconfiança em volta de si, estava diante de uma jovem que, com quase nada, era capaz de manter o coração limpo e a consciência tranquila. Era como se ela vivesse em outro mundo, um mundo onde a ganância e a desconfiança não tinham espaço. E foi assim, dia após dia, que Caio começou a enxergar uma nova perspectiva. Ele ainda não sabia o que faria com aquele sentimento, mas sabia que Mariana tinha algo que ele nunca havia encontrado. Ela o fazia questionar suas próprias crenças e, aos poucos, sem perceber, Caio começava a ver nela uma esperança, uma possibilidade de que, talvez, o mundo pudesse ser diferente do que ele sempre acreditou. Mariana, sem perceber, estava transformando a visão de mundo de Caio. E ele, sem saber, já não conseguia se afastar daquela verdade, da história de vida dela, do impacto que ela estava causando nele. Aos poucos, Caio foi sentindo que algo dentro dele mudava. Ver Mariana lidando com tanta dificuldade e ainda assim mantendo a honestidade e o bom humor estava mexendo com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Ele não conseguia evitar a dúvida: seria possível que ele estivesse errado esse tempo todo? Será que, talvez, o mundo ainda tivesse pessoas que agiam por bondade, e não por interesse? Esses pensamentos não paravam de rondar a mente de Caio, e ele começou a se sentir dividido. De um lado, a velha crença de que ninguém é confiável, e de outro, a imagem de Mariana, que parecia desafiar tudo o que ele acreditava. A cada nova visita ao restaurante, Caio sentia uma pressão interna, como se uma voz dentro dele dissesse que ele precisava fazer alguma coisa. A verdade é que ele começou a se sentir mal por todo aquele teste que estava fazendo com Mariana. Caio sabia que ela estava passando por um momento delicado com a mãe doente, e isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Por mais que ele tentasse ignorar, aquele sentimento de culpa só crescia, e Caio começou a questionar a ética do que estava fazendo. Uma noite, deitado em sua enorme cama na mansão silenciosa, ele sentiu esse peso como nunca. Olhando para o teto, ele se lembrou de cada vez que deixara a carteira esquecida na mesa do restaurante, esperando que Mariana cedesse à tentação. E cada vez, ela o surpreendeu, devolvendo o dinheiro sem a menor hesitação. A cada vez que ela fazia isso, Caio sentia uma mistura de surpresa e, no fundo, uma vergonha que ele tentava esconder até de si mesmo. Ele se perguntava: quem era ele para testar alguém assim? E por que ele, que tinha tanto, estava tentando provar que alguém em situação de dificuldade cairia em uma armadilha? Essas perguntas foram ficando cada vez mais fortes, e Caio percebeu que não conseguiria ignorá-las por muito tempo. Era como se ele estivesse sendo confrontado pelo seu próprio reflexo, só que dessa vez ele não gostava nada do que via. Pela primeira vez, ele se viu na posição de alguém que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, estava se comportando de uma maneira egoísta e, talvez, até cruel. Ele que sempre se orgulhou de sua honestidade e de sua frieza, percebeu que, naquele caso, estava agindo de forma que nem ele mesmo conseguia justificar. No dia seguinte, mesmo com esses sentimentos pesando, Caio voltou ao restaurante. Ele estava quieto, pensativo, e Mariana percebeu isso. Ela fez o possível para atendê-lo com a simpatia de sempre, mas notou que ele estava diferente. Durante a refeição, Caio ficou observando Mariana, lembrando de todas as vezes que ela devolveu sua carteira, de como ela rejeitava as gorjetas exageradas, aceitando apenas o necessário para cobrir a conta. E ele pensou que, ao fazer isso, ela estava mostrando uma integridade que ele mesmo já havia perdido há muito tempo. Foi então que, enquanto ele tomava seu café, ouviu Mariana conversando com uma amiga que trabalhava com ela. Sem que ela percebesse,
ele ouviu a jovem desabafar sobre como estava sendo difícil conciliar o trabalho no restaurante com os estudos de medicina e os cuidados com a mãe doente. Mariana dizia à amiga que estava exausta, mas que não tinha coragem de abandonar a faculdade, pois era um sonho dela e também do pai, que sempre quis que ela tivesse uma vida melhor. Caio ouviu tudo isso em silêncio, e cada palavra de Mariana parecia uma pequena agulha espetando sua consciência. Ele sentiu que estava sendo injusto ao continuar testando-a enquanto ela enfrentava dificuldades reais e sérias. O desabafo de Mariana sobre a possibilidade de ter que deixar a faculdade mexeu com Caio de uma forma profunda. Ele sabia o quanto a educação era importante, o quanto o esforço de alguém que se dedicava ao estudo era valioso, mas ele mesmo, em sua busca incansável por sucesso, havia deixado esses valores para trás. Ali estava uma jovem que lutava diariamente para não desistir de seus sonhos, mesmo com o mundo desabando em sua volta, e ele, em vez de apoiar ou respeitar essa luta, estava apenas buscando uma falha, um erro que justificasse sua desconfiança. Enquanto ele saía do restaurante naquele dia, sentiu uma enorme vergonha de si mesmo. Era como se todo o dinheiro, todo o poder e o sucesso que ele havia acumulado não significassem nada comparado ao que Mariana representava. No fundo, Caio começou a se perguntar se ele mesmo, em algum momento, já havia sido tão forte e honesto como ela era. Se já foi assim, essa parte dele havia desaparecido há muito tempo, e ele nem lembrava mais o que era lutar por algo sem esperar recompensa. Nessa noite, em casa, Caio olhou para o espelho e viu um homem diferente do que ele sempre achou que era. Pela primeira vez, ele viu alguém que, mesmo com tanto poder, não tinha o que Mariana tinha, uma dignidade simples, uma integridade que não estava à venda. Ele percebeu que Mariana havia o afetado profundamente, e agora, a culpa por ter tentado comprar a confiança dela com testes e mais testes pesava sobre ele. Caio começou a pensar que, ao invés de testar Mariana, talvez fosse ele que estava sendo testado, confrontado pelos próprios atos. E foi assim que, sem perceber, Caio começou a mudar. Ele ainda não sabia o que faria para tentar consertar as coisas, mas uma coisa era certa, ele não podia mais seguir do mesmo jeito. Caio sabia que não dava mais para continuar só observando Mariana à distância. Cada vez que ele ia ao restaurante e a via lutando contra as dificuldades da vida, aquela sensação de culpa e admiração se misturava, deixando-o cada vez mais mexido. Um dia, enquanto Mariana passava pela mesa dele para entregar o café, Caio a chamou para conversar. Claro, ele não foi direto ao ponto. Ele não queria que ela desconfiasse de suas intenções nem que parecesse uma tentativa de caridade. Ele sabia que Mariana era orgulhosa e que qualquer ajuda financeira direta seria recusada. Afinal, ela já havia devolvido suas gorjetas mais de uma vez, aceitando só o que era justo. Isso, para Caio, deixava claro que Mariana não se apegava ao dinheiro como tantas outras pessoas faziam. Então ele pensou em uma outra ideia: oferecer um trabalho. Enquanto ela terminava de colocar o café sobre a mesa, ele olhou para Mariana e, de forma bem direta, mas sem perder o tom amistoso, perguntou se ela já tinha pensado em trocar de emprego. Ela riu um pouco, surpresa com a pergunta, e balançou a cabeça. Na verdade, não, eu gosto daqui, disse, meio sem graça. Caio sorriu e insistiu, dizendo que talvez fosse uma oportunidade boa para ela, algo que poderia ajudá-la a equilibrar os estudos com o trabalho. Dessa vez, Mariana ficou um pouco mais séria, talvez intrigada, e Caio continuou explicando a proposta. Estou precisando de uma assistente pessoal, ele começou, tentando manter a voz firme, mas sem parecer muito formal. Alguém para me ajudar a organizar a rotina, lidar com algumas tarefas administrativas. E, claro, é um trabalho com horário flexível, o que pode ser ideal para quem precisa estudar. Caio tentava falar de forma leve, como se fosse uma simples proposta de emprego, mas ele sabia que, para Mariana, seria muito mais do que isso. Ela poderia trabalhar em um ambiente mais confortável, ganhar mais, e ainda teria tempo para cuidar da mãe e dos estudos. Mariana o ouvia com atenção, mas ele percebeu que ela hesitava. Ela olhava para o chão, mexia nas mãos e parecia pensar em algo que ela não queria dizer em voz alta. Caio tentou tranquilizá-la, dizendo que entendia se ela precisasse de um tempo para pensar. Afinal,
ele sabia que aquela decisão não era fácil para ela. Mariana olhou para ele e confessou que, embora a proposta fosse tentadora, ela não poderia largar o restaurante do dia para a noite. O dono do lugar confiava nela, e ela não queria deixá-lo na mão até que ele pudesse encontrar alguém para substituí-la. A resposta dela só aumentou a admiração de Caio. Mesmo diante de uma oportunidade que poderia mudar sua vida, ela se preocupava com o restaurante e com o dono, que sempre lhe deram um emprego quando ela mais precisava. Era esse tipo de lealdade que deixava Caio impressionado e fazia com que ele quisesse ainda mais que ela aceitasse o trabalho. Então, sem demonstrar nenhuma frustração, ele apenas acenou com a cabeça e disse que esperaria o tempo que fosse preciso. Ele não tinha pressa, e queria que Mariana se sentisse confortável para tomar a decisão no ritmo dela. Enquanto ela refletia sobre a proposta, Caio também se pegava pensando no que aquela contratação significava para ele. Em parte, ele queria ajudá-la, mas sabia que havia algo mais. Estava se permitindo confiar em alguém, coisa que ele não fazia há anos. E, mais do que isso, ele se sentia responsável por ela. Era uma sensação nova e, para ele, desconcertante, mas ao mesmo tempo emocionante. Ele, que sempre evitou se envolver nos problemas dos outros, agora estava propondo algo que mudaria a vida dela e, possivelmente, a dele também. Dias se passaram até que Mariana finalmente aceitou a oferta. Ela parecia um pouco nervosa quando foi contar a Caio sua decisão. Ele notou que havia uma mistura de gratidão e ansiedade em seu rosto, como se estivesse entrando em um mundo completamente novo. E de certa forma, estava. O trabalho de assistente pessoal a levaria para um ambiente totalmente diferente do restaurante. Seria um emprego mais exigente, mas também cheio de novas oportunidades. Além disso, era uma chance para ela desenvolver habilidades e contatos que poderiam ser úteis na carreira que ela sonhava. Quando Caio recebeu a confirmação, sentiu uma estranha satisfação. Não era só por ela ter aceitado, era porque ele via essa oportunidade como um começo para ambos. Ele, pela primeira vez, estava abrindo as portas para alguém em sua vida, alguém em quem ele confiava genuinamente. E isso era algo que ele nunca havia feito antes. E mais, estava oferecendo a ela algo que poderia melhorar suas condições de vida e ajudar com as despesas médicas da mãe. No primeiro dia de Mariana no novo emprego, Caio a recebeu com um sorriso sincero. Era como se ele tivesse deixado para trás um pouco daquela frieza que sempre o acompanhava. Ele se sentia diferente, mais leve, como se tivesse tomado a decisão certa, não só por ela, mas por ele também. Era estranho perceber que, ao ajudar Mariana, ele estava, de alguma forma, ajudando a si mesmo. Durante as primeiras semanas, Mariana se mostrou dedicada e extremamente competente. Ela aprendia rápido, sabia lidar com os desafios e, aos poucos, foi ganhando ainda mais a confiança de Caio. Ele percebia que ela era muito mais do que uma funcionária eficiente, ela trazia uma energia nova, um frescor que ele não sentia havia muito tempo. Com Mariana por perto, Caio começou a se dar conta de que, talvez, ele estivesse redescobrindo uma parte de si mesmo que ele havia perdido. E assim, Mariana foi se tornando parte do cotidiano de Caio, trazendo uma nova perspectiva para sua vida. Mariana estava cada vez mais envolvida no novo trabalho com Caio, e ele estava, a cada dia, mais impressionado com a capacidade e dedicação dela. Com o passar do tempo, o escritório de Caio foi ganhando um ar mais leve, algo que ele nem percebia que estava acontecendo. Mariana tinha uma energia diferente, e o jeito honesto e direto dela trouxe algo que ele não via há anos. Ele finalmente se sentia mais aberto, confiando nela sem ter que ficar analisando cada gesto. Caio, aos poucos, deixava de lado aquele ceticismo que o acompanhava como uma sombra. Mas, como se o destino estivesse querendo testar essa fase nova e tranquila, algo inesperado aconteceu. Caio decidiu voltar ao restaurante onde conheceu Mariana, agora para fazer uma refeição e também se despedir do lugar que, de alguma forma, foi onde tudo começou. O restaurante estava movimentado, como de costume, e ele sentou-se numa mesa mais ao fundo, pedindo seu café e sua comida preferida. Ele estava ali, imerso em seus pensamentos, quando ouviu uma voz que o fez gelar. Aquela voz suave e familiar era inconfundível: Bianca.
Sua ex-mulher, a mesma que o deixou com uma ferida profunda, a responsável pelo muro de desconfiança que ele construiu ao redor de si. A mesma Bianca que havia ido embora, anos atrás, levando uma parte do que ele tinha. Ela estava ali, no mesmo restaurante, tão perto que ele quase podia ouvir a conversa dela. O coração de Caio começou a bater mais forte. A mistura de choque e raiva invadiu sua mente, fazendo seu corpo inteiro reagir. A presença de Bianca trazia de volta lembranças que ele tentou enterrar por tanto tempo, imagens de discussões, de momentos onde ele achou que o amor era real, para depois descobrir que, para ela, o amor tinha um preço. Aquela traição não era algo que ele havia superado totalmente. Não tinha como, porque ela era a razão para todo o seu ceticismo e a desconfiança no mundo. E ali estava ela, de volta, com um sorriso tranquilo, como se tudo tivesse sido só uma fase ruim. Bianca se aproximou da mesa dele, e ele mal conseguia olhar para ela. O olhar de Bianca era diferente do que ele lembrava. Ela não parecia a mesma mulher confiante que o deixou, havia algo mais triste, mais cansado. Mas, mesmo assim, Caio estava tomado pela raiva. Ele ficou em silêncio, com o rosto rígido, enquanto ela se sentava sem nem ao menos pedir. O atrevimento dela só fazia aumentar a pressão no peito dele, e ele sentiu a respiração ficar pesada. Bianca começou a falar com um tom de arrependimento, dizendo que tinha sentido falta dele, que queria conversar. Caio ficou ouvindo, mas não acreditava numa palavra. Bianca tentava suavizar o tom, dizendo que tinha errado, que estava arrependida. Falava em segunda chance, mencionava os tempos bons e como, agora, ela via que cometeu um grande erro ao deixá-lo. Caio permanecia calado, o corpo inteiro tenso, enquanto ela falava sobre uma nova chance e uma segunda oportunidade. Então, sem mais rodeios, Bianca finalmente confessou o verdadeiro motivo por trás de sua volta. Ela explicou que o homem com quem fugiu a havia abandonado, levando todo o dinheiro que ela tinha. Bianca, agora, estava falida e precisava recomeçar do zero. O cinismo dela era tão claro que Caio mal conseguia acreditar. Tudo o que ele mais temia sobre as pessoas estava ali, diante dele, naquela mulher que não teve nenhum problema em traí-lo, levá-lo a desconfiar do mundo inteiro e, agora, voltava, querendo mais uma chance. O simples fato de ela achar que ele a aceitaria de volta era um insulto para ele. O corpo de Caio reagia a cada palavra de Bianca, e ele sentiu um aperto forte no peito. A pressão no seu coração aumentava enquanto ela continuava falando, misturando desculpas vazias com pedidos de perdão que, para ele, soavam falsos. Ele tentava manter o controle, mas o choque e a raiva estavam tomando conta. Caio não conseguia suportar o que ouvia. Era como se toda a dor, a desconfiança e os anos de frieza voltassem com força total, lembrando-o do motivo pelo qual ele se fechou para o mundo. O aperto no peito ficou insuportável. Ele sentiu como se o ar estivesse desaparecendo, as mãos formigavam, e então, de repente, uma dor aguda o atravessou. Caio levou a mão ao peito e tentou levantar, mas o corpo não respondeu. Ele perdeu o equilíbrio e desabou no chão, deixando Bianca em choque, sem entender o que estava acontecendo. Os funcionários do restaurante e os clientes ao redor correram para ajudar, e foi nesse momento que Mariana apareceu, alarmada ao ver Caio caído. Mariana não hesitou um segundo. Com calma e agilidade, ela se abaixou ao lado dele, verificou os sinais vitais e percebeu que o caso era grave. Ela tinha aprendido primeiros socorros durante o curso de medicina e sabia o que fazer, mesmo em uma situação tão tensa. Mariana começou a reanimação ali mesmo, com a voz firme, orientando as pessoas para darem espaço. Ela sabia que cada segundo contava, e sua concentração era total. A ambulância chegou rápido, e os paramédicos imediatamente assumiram a situação. Caio foi levado ao hospital, e os profissionais elogiaram a intervenção de Mariana, afirmando que, sem ela, a situação poderia ter sido muito pior. Ela o acompanhou até o hospital, preocupada e sem saber exatamente o que ele havia sentido. Sabia que Caio não era alguém frágil, mas o choque de ver Bianca parecia ter trazido à tona tudo aquilo que ele guardava tão fundo dentro de si. No hospital, depois de um tempo, Caio acordou. Ele ainda estava fraco e,
quando abriu os olhos, encontrou Mariana ao lado dele, aguardando ansiosa pela sua recuperação. Naquele momento, ele percebeu o quanto a presença dela lhe trazia paz e conforto. Ela estava ali, com aquele olhar sincero que ele tinha aprendido a confiar. Diferente de tudo que ele já conheceu, diferente de Bianca, diferente do mundo que ele sempre temeu. Caio ainda estava no hospital, se recuperando daquele infarto que o pegou de surpresa. Ele passava os dias em um quarto, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, sobre aquela visita inesperada de Bianca e sobre como Mariana foi fundamental para que ele estivesse ali, vivo. Ele se lembrava de como tudo parecia desmoronar quando viu Bianca. Ela representava tudo o que ele tinha de pior na memória, a traição, o cinismo, a desconfiança que ele carregou por anos. E então, no meio daquela dor toda, surgiu Mariana, mais uma vez o salvando, dessa vez literalmente. Ele não conseguia tirar isso da cabeça. A presença dela no hospital, cuidando dele, fez com que ele refletisse sobre todas as coisas pelas quais ela passou e o quanto ela foi fiel aos valores dela, mesmo nas situações mais difíceis. Ele percebia, de verdade, que Mariana era alguém em quem ele podia confiar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele, ainda marcada pela traição de Bianca, ainda questionava: será que alguém é realmente tão confiável? Foi então que, mesmo no hospital, Caio começou a planejar o que ele chamou de seu último teste. Dessa vez, não era para testar Mariana por uma suspeita ou insegurança, mas sim para provar a si mesmo que podia confiar em alguém de novo. Ele queria ter a certeza de que havia uma pessoa no mundo em quem ele podia acreditar sem reservas, e sabia que, se alguém poderia ser essa pessoa, seria Mariana. Dias depois, quando saiu do hospital, Caio chamou Mariana para uma conversa. Ele agradeceu pelo que fez e disse que queria propor algo novo, um projeto que ele estava planejando e para o qual precisava de alguém como ela, que fosse de confiança e tivesse a mesma visão de ajudar as pessoas. Ele falou sobre criar uma fundação de caridade, algo grande, voltado para ajudar pessoas que passavam por dificuldades, como problemas de saúde e falta de acesso à educação. Caio mencionou que a fundação seria uma maneira de ele devolver algo para o mundo, de usar sua fortuna para fazer algo com propósito. Quando Mariana ouviu, ficou emocionada. Ela sabia o quanto um projeto desses poderia ajudar muitas pessoas como sua mãe e tantas outras famílias em situação difícil. Caio sabia que a ideia da fundação era exatamente o tipo de causa que tocaria o coração dela. Era algo que ela apoiaria de todo o coração, ele tinha certeza. E, por isso, ele decidiu confiar a ela um papel importante, ser a diretora da fundação. Mariana ficaria responsável por todos os recursos, as decisões e as prioridades do projeto. A proposta era imensa, uma responsabilidade que Mariana nunca imaginou que teria tão cedo. Ela ficou surpresa e, ao mesmo tempo, grata por Caio confiar nela. Mas, como de costume, não aceitou de imediato. Ela quis saber detalhes, queria entender como tudo funcionaria, porque, para ela, era fundamental que o trabalho fosse feito de forma correta e honesta. Esse cuidado, esse jeito de pensar antes de aceitar, só fazia Caio ter ainda mais certeza de que estava fazendo a escolha certa. Ao final da conversa, ela disse que aceitava a responsabilidade, mas deixou claro que queria levar tudo com total transparência. Disse a Caio que, se ele estava lhe confiando algo tão grande, ela precisaria da ajuda e da orientação dele para que pudessem criar um projeto realmente significativo. Mariana queria que cada decisão fosse bem pensada e, acima de tudo, que tudo fosse feito com ética e respeito. Caio sorriu, pois era exatamente o que ele esperava ouvir. Aquela honestidade e esse compromisso com a verdade mostravam que ela realmente era diferente, alguém que não mudava conforme a situação ou o benefício. Foi então que Caio deu a ela acesso ao orçamento da fundação, uma conta bancária enorme com todos os fundos necessários para o projeto. Ele fez isso sem dar nenhuma instrução específica, queria ver como ela agiria com aquele dinheiro, se administraria bem e de forma cuidadosa. Esse era o último teste, não porque ele ainda duvidava dela, mas porque precisava se convencer de uma vez por todas que ainda podia acreditar em alguém. Com o passar das semanas, Mariana começou a desenvolver o projeto, e Caio via cada relatório que ela entregava, com cada centavo contabilizado.
Ela fazia questão de manter tudo documentado, de mostrar cada gasto e cada progresso. Não havia uma única decisão que ela não consultasse com ele antes de tomar, e Caio começou a perceber o quanto ela levava aquele projeto a sério, como se fosse uma extensão dos próprios sonhos dela. A fundação começou a tomar forma, e Mariana liderava cada etapa com cuidado, como se o dinheiro fosse dela, como se a responsabilidade fosse pessoal. Cada centavo era usado com um propósito específico, nada era gasto de forma desnecessária, e tudo era registrado de forma transparente. Caio, que a essa altura observava de perto o trabalho dela, via algo que jamais imaginou ver, alguém que realmente agia de forma pura, que administrava milhões com a mesma honestidade com que devolvia uma carteira esquecida. Ele ficava em silêncio, apenas observando, como alguém que finalmente encontrou o que procurava. Aquele teste era o fechamento de um ciclo, uma prova final para ele de que ainda existiam pessoas que não se deixavam levar pelo dinheiro ou pelas circunstâncias. Mariana, por outro lado, nem imaginava que aquilo era um teste. Para ela, era simplesmente uma oportunidade de fazer o bem, de usar seu tempo e conhecimento para ajudar. Ela se dedicava sem pensar duas vezes, com um cuidado que fazia Caio sentir uma paz que não sentia há anos. A fundação não era só um projeto, era o símbolo de que Caio podia confiar novamente, de que existia uma nova chance de acreditar em alguém. Naquele dia, depois de ver os primeiros frutos da fundação e todo o esforço de Mariana, Caio se deu conta de que seu último teste foi, na verdade, para si mesmo. Ele estava testando sua própria capacidade de confiar, de abrir o coração e ver além das cicatrizes do passado. E, ao observar Mariana liderando o projeto com tanta dedicação e respeito, ele finalmente aceitou que era hora de deixar a desconfiança para trás. A fundação já estava funcionando há alguns meses, e os resultados começavam a aparecer. Pessoas que antes não tinham condições de bancar tratamentos caros agora tinham acesso a médicos e hospitais. Estudantes que não conseguiam arcar com os custos da faculdade ganhavam bolsas de estudos. Mariana tinha feito um trabalho incrível, indo além do que Caio esperava, levando uma visão humana e cuidadosa para cada decisão. E com o tempo, Caio passou a ver a fundação como uma parte dele também. Era mais do que um projeto, era um novo capítulo da sua vida. Para Caio, a experiência de trabalhar ao lado de Mariana transformou sua visão do mundo. Aos poucos, ele começou a sentir que seu dinheiro não precisava ser apenas um símbolo de poder e status, mas algo que ele poderia usar para fazer o bem, algo que ele jamais tinha considerado antes. Mariana, com seu jeito simples e dedicado, ensinou Caio a enxergar o lado bom das pessoas, a acreditar que existiam intenções verdadeiras, e que nem todo mundo estava de olho no que ele tinha. Esse tempo ao lado dela foi como uma nova escola para Caio, uma escola de humanidade, de generosidade e de confiança. Ao ver o impacto que a fundação causava na vida de tantas pessoas, Caio percebeu o quanto ele mesmo havia mudado. Ele não só ajudava outras pessoas, ajudava a si mesmo, a ser alguém mais próximo de quem ele queria ser. Caio deixou de lado a desconfiança que carregava há anos. Aquele peso da traição de Bianca, aquela armadura que ele usava contra o mundo, tudo isso foi ficando para trás. E quanto mais ele se afastava desse velho Caio, mais feliz ele se sentia. Mariana também estava em uma fase nova. Através do trabalho na fundação, ela conseguiu melhorar a vida dela e da mãe. Dona Neuza finalmente teve acesso aos cuidados médicos de que tanto precisava. Com o apoio certo, a saúde dela foi melhorando, e aquele peso que Mariana carregava de tentar equilibrar tudo sozinha foi diminuindo. Ela conseguia ver a mãe voltando a ter uma vida tranquila, e isso a deixava mais leve, mais alegre. Mariana ainda dividia o tempo entre o trabalho na fundação e os estudos, e aquele sonho de se formar em medicina já não parecia tão distante. Além de tudo isso, a vida pessoal de Mariana também ganhou um novo brilho. No curso de medicina, ela conheceu Eduardo, um jovem médico que tinha a mesma paixão que ela, ajudar o próximo. Eduardo era carinhoso e atencioso, e com o tempo, os dois foram se aproximando. Eles se apoiavam nos estudos e no trabalho, e a amizade foi se transformando em algo mais forte. Logo, Caio percebeu que Mariana estava vivendo um novo amor.
E ele não se sentia incomodado com isso, pelo contrário, Caio sentia orgulho de ver Mariana feliz, encontrando alguém que a fazia bem e que a incentivava a seguir os sonhos dela. Um dia, Mariana contou a Caio que Eduardo a pediu em casamento. Ela estava radiante, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Caio, ao ouvir a novidade, ficou emocionado e abraçou Mariana como um pai orgulhoso. Ele sabia que o que ela estava vivendo era fruto de todo o esforço, de toda a honestidade que ela carregou, mesmo nos momentos mais difíceis. Para ele, ver Mariana feliz era como ver a prova de que a vida, com todas as suas dificuldades, podia sim, ser justa e recompensadora. E enquanto isso, a relação de Caio com Neuza, a mãe de Mariana, também foi crescendo de uma forma especial. Neuza era uma mulher sábia, e com o tempo, ela e Caio foram criando uma amizade forte. Ele se sentia confortável ao lado dela, e as conversas entre os dois iam muito além das formalidades. Era como se, finalmente, ele tivesse alguém com quem podia conversar de verdade, sobre tudo. Neuza era alguém que o ouvia, que compartilhava histórias e conselhos, alguém com quem ele se sentia à vontade para ser ele mesmo. Com o tempo, Caio percebeu que sentia algo a mais por Neuza. Era um sentimento de carinho, de cuidado, uma afeição que foi crescendo sem que ele percebesse. Um dia, Caio resolveu abrir o coração e contou para ela o quanto a presença dela e de Mariana mudaram sua vida. Ele disse a Neuza que, pela primeira vez, ele sentia que tinha uma família de verdade, algo que ele nunca experimentou antes. Neuza, emocionada, confessou que também sentia algo especial por ele, que, assim como Mariana, ele havia trazido luz para a vida delas. Foi então que, depois de um tempo, Caio decidiu se declarar de vez. Ele sabia que os sentimentos dele eram sinceros e que, pela primeira vez, ele estava em paz com aquilo. Ele pediu Neuza em casamento, dizendo que queria passar o resto da vida ao lado dela, ao lado de alguém que entendia o que era lealdade, carinho e amor verdadeiro. Neuza, surpresa e emocionada, aceitou. E Caio, um homem que antes via o amor como algo interesseiro e perigoso, finalmente se via experimentando o que era uma relação de confiança genuína. O casamento de Mariana e Eduardo aconteceu logo depois, e foi uma cerimônia simples, cheia de amor e com todos os amigos e familiares próximos. Caio estava lá, ao lado de Neuza, vendo sua primeira família se formar, sentindo uma felicidade que ele nunca imaginou que fosse possível. O brilho nos olhos de Mariana, o sorriso sincero de Neuza e a tranquilidade de Eduardo formavam uma cena que ele jamais esqueceria. E assim, Caio encontrou não só o amor, mas uma nova forma de ver a vida. Ao lado de Mariana, de Eduardo e Neuza, ele descobriu que a felicidade verdadeira vinha das coisas simples, das relações de confiança e de ajuda mútua. Ele passou a usar sua fortuna para o bem, não mais como uma proteção, mas como uma maneira de fazer a diferença na vida de quem precisava. Ele nunca se sentiu tão completo e realizado. Essa nova fase foi para Caio a prova de que ele podia acreditar nas pessoas, que nem tudo estava à venda, e que a vida tinha muito mais a oferecer do que ele pensava. E ao lado da nova família que ele construiu, Caio, finalmente, encontrou o que ele buscou por tanto tempo, a paz e a verdadeira felicidade. Caio estava vivendo um momento feliz e pleno. Naquela noite, ele e Neuza tinham um motivo especial para comemorar, era o primeiro ano de casamento deles. Juntos, tinham descoberto que a vida ainda guardava algumas surpresas boas e que o tempo é capaz de curar o que antes parecia impossível. Então, lá estavam eles, cheios de alegria, entrando em um restaurante para um jantar que selaria esse marco de uma forma que só eles poderiam apreciar. Ele olhava para Neuza com carinho e se sentia grato por tudo o que a vida havia lhe dado até ali, depois de tanto sofrimento. Mas, como em toda história, quando as coisas começam a andar bem, o passado parece ter um jeito de reaparecer, né? Pois é, aquela noite não seria uma exceção. Quando Caio e Neuza entraram no restaurante, algo inesperado aconteceu. Ele viu uma pessoa que pensava que nunca mais encontraria, ainda mais ali. De repente, quem surge no salão para atendê-los é ninguém menos que Bianca, sua ex-mulher. Sim, a mesma Bianca que tinha o traído e tentado manipular Caio em várias situações, e que até há pouco tempo, ele acreditava ser o seu grande amor.
Ali, diante de seus olhos, estava ela, em um uniforme de garçonete, com um olhar que misturava surpresa e, talvez, um pouco de vergonha. Bianca parecia uma pessoa diferente, não tanto fisicamente, mas a forma como ela se portava, com um certo ar contido, era algo que Caio nunca imaginaria ver nela. Ela sempre tinha sido uma mulher muito autoconfiante, por vezes, até arrogante. Ela gostava de ostentar, de mostrar que tinha uma vida de luxo ao lado de um marido rico, de estar por cima das outras pessoas. Agora, tudo isso parecia um passado distante. Bianca estava ali, simplesmente, sem a maquiagem excessiva de sempre, sem as roupas caras ou as joias extravagantes que costumava usar. Ela era só mais uma funcionária, em um restaurante simples, como qualquer outra pessoa. O passado, com toda a sua pompa, agora parecia ter desmoronado completamente. Caio e Neuza sentaram-se, e a noite seguiu como planejado, mas havia um silêncio diferente entre eles, como se algo tivesse mudado o clima. Bianca, mesmo estando visivelmente desconfortável, fez o trabalho dela de forma profissional. Ela os atendeu educadamente, mas sem tentar qualquer tipo de aproximação. Caio também não mencionou nada do passado, e Neuza, respeitando o momento, manteve-se quieta, observando com um olhar compreensivo. Eles pediram a comida, e Bianca foi trazendo os pratos, cuidando para que o serviço fosse bem feito, e em nenhum momento agiu de forma antiprofissional. Cada prato que servia era feito com educação, sem nenhuma palavra desnecessária. Bianca parecia estar focada em fazer o trabalho dela sem que aquele momento virasse algo constrangedor para qualquer uma das partes. Mesmo com um passado tão tumultuado entre eles, ela se portou com respeito, como se fosse apenas mais uma cliente. Enquanto comiam, Caio observava Bianca de forma discreta. Ele não conseguia evitar uma sensação de estranheza ao ver como ela estava diferente. Lembrava-se de todas as mentiras, traições e tentativas de manipulação que ela havia cometido contra ele. Lembrava-se de como ela se aproveitava da sua fortuna, do status que o casamento com ele trazia, e de como ele acreditou nela por tanto tempo, só para descobrir da pior maneira que tudo não passava de uma fachada. A ironia do momento era visível para ele. Bianca, a mulher que tanto prezava pelo luxo e que parecia incapaz de viver sem as coisas caras, agora trabalhava em um lugar simples e sem glamour, atendendo às mesas de um restaurante onde a realidade era bem diferente daquela que ela antes buscava. Quando terminaram o jantar, Caio quis fazer algo que refletisse o que ele sentia. Ele queria encerrar aquele capítulo de forma digna, sem ressentimentos. E talvez, mostrar a Bianca que ele havia superado tudo aquilo. Por isso, ele deixou uma gorjeta generosa na mesa, mais do que o normal, um gesto que parecia dizer: aqui, siga em frente com isso. Mas, para sua surpresa, Bianca foi até ele antes que saíssem, devolveu quase todo o dinheiro da gorjeta e disse que ficaria apenas com o que era justo pelo serviço que havia prestado. Bianca, que tantas vezes foi movida pela ganância, agora parecia alguém diferente. Ela estava de cabeça erguida e parecia até mesmo grata por ter seu emprego. Ela poderia ter pegado a gorjeta e guardado, mas, em vez disso, preferiu deixar claro que estava ali para trabalhar de forma honesta. Caio ficou parado por um momento, processando aquela atitude inesperada. Ele não esperava ver esse lado dela, e, de certa forma, sentiu que aquela atitude era uma forma de encerramento. Bianca tinha mudado, de uma forma ou de outra, e aquela cena representava o fim de uma era para ele. Aquela mulher não era mais parte de sua vida, e ele estava finalmente em paz com isso. Saindo do restaurante, Caio olhou para Neuza, e ambos deram um leve sorriso, como se soubessem que, a partir daquele momento, o passado de Caio estava realmente para trás. Bianca ficou ali, naquele restaurante, onde Caio pôde ver que ela estava vivendo sua nova realidade, com todas as escolhas que tinha feito. Ele agora seguia um novo caminho, ao lado de Neuza e de uma nova vida que, depois de tanto tempo, parecia finalmente ter se encaixado. Os anos foram passando, e a vida foi tomando um rumo inesperado, mas bonito, tanto para Mariana quanto para Caio. Desde que Mariana assumiu seu papel na fundação, a rotina dela e de Caio se transformou em algo totalmente novo, onde cada dia trazia novos desafios, mas também muita satisfação.
Eles viam juntos o impacto que causavam na vida das pessoas, e isso só fortaleceu os laços entre eles. Mariana, que sempre tinha um brilho especial nos olhos, agora tinha um brilho diferente, como se sua felicidade estivesse completa de verdade. Quando Mariana descobriu que estava grávida, a reação foi de pura alegria e surpresa. A notícia foi recebida com uma mistura de euforia e um pouquinho de nervosismo. Era o primeiro filho dela e de Eduardo, e a sensação era algo que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Eles estavam felizes, mas com aquela pontinha de medo, como qualquer casal que espera o primeiro filho. De repente, todos os planos começaram a se reorganizar, as prioridades mudaram, e cada decisão passou a ser pensada também para o futuro do bebê que estava por vir. Eduardo era um pai amoroso desde o início e fazia questão de estar ao lado de Mariana em todas as consultas, acompanhando cada detalhe do desenvolvimento do pequeno que estava para nascer. Mariana, que sempre foi tão dedicada ao trabalho, agora tinha um motivo ainda mais especial para dar o melhor de si. Ela continuou se dedicando à fundação, mas sem deixar de lado os cuidados com a gravidez. Ela queria que tudo corresse bem e que o bebê nascesse com saúde. Durante esses meses, ela e Eduardo começaram a planejar o quarto do bebê. Era uma fase gostosa, cheia de preparativos. Caio, que estava presente em cada momento importante, também ficou eufórico com a notícia. Para ele, a chegada daquele bebê significava muito mais do que se podia imaginar. Afinal, depois de tudo que viveu, Caio sentia que aquela era uma nova oportunidade de experimentar algo que nunca teve. Enquanto o tempo passava, Mariana e Eduardo foram preparando tudo para receber Pedro, o nome que escolheram para o bebê, com um carinho imenso. Todos que acompanhavam essa jornada viam o quanto a chegada do Pedro transformava a vida deles de uma forma única. Mariana, que sempre foi forte e resiliente, estava mais leve, mais feliz do que nunca. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse encontrado paz e um sentido completo para tudo que passou. E claro, Dona Neuza, a mãe de Mariana, também estava muito animada para a chegada do neto. Depois de tantas lutas e de cuidar da filha com tanto sacrifício, ela agora se preparava para a doce tarefa de ser avó. Sempre que podia, Neuza ajudava nos preparativos do quarto do bebê, dando conselhos e contando histórias da infância de Mariana. Ela mal podia esperar para segurar o netinho nos braços e, junto de Caio, era a maior apoiadora do casal. Quando o dia finalmente chegou e Pedro nasceu, foi como se um novo sol tivesse nascido na vida de todos. Ele era um bebê saudável e forte, e logo encheu de alegria o coração de Mariana, Eduardo, Neuza e Caio. Pedro trouxe consigo um amor que todos ali nunca tinham experimentado, um amor puro e descomplicado, que mostrava o quanto a vida podia ser generosa. O nascimento dele foi celebrado por todos da fundação, por amigos e por pessoas que acompanhavam o trabalho do casal. Parecia que cada pessoa ao redor também se sentia parte daquela história, daquela felicidade. Caio, que tantas vezes sentiu que a vida era uma sucessão de desafios e traições, encontrou no pequeno Pedro uma alegria nova, um tipo de amor que nem ele sabia que existia. Ele o chamava de meu neto com todo orgulho do mundo, sem se importar com laços de sangue. Afinal, para ele, a verdadeira família era aquela que estava ao seu lado, nas alegrias e nas dores. E Pedro, desde os primeiros dias, trouxe uma alegria imensa para o coração de Caio, que se via agora como um avô dedicado, presente e cheio de histórias para contar. Com o tempo, a rotina se ajustou. Mariana e Eduardo encontraram um ritmo em que podiam cuidar do bebê e continuar com o trabalho na fundação. Era um equilíbrio novo, mas que eles encaravam com leveza, porque agora tudo fazia ainda mais sentido. Caio era presença constante, sempre disposto a ajudar no que fosse preciso e a passar um tempo com Pedro. Ele sentia que a cada visita, cada momento com o neto, ganhava uma nova perspectiva de vida, uma nova chance de fazer diferente, de ser alguém melhor. Os anos que se seguiram foram marcados por muitos momentos inesquecíveis para todos. Pedro crescia rodeado de amor e atenção, e Caio se tornou o avô mais dedicado que qualquer criança poderia ter. Ele não se importava de passar horas contando histórias, brincando e ajudando Pedro a descobrir o mundo. Era como se, finalmente, Caio tivesse encontrado um lar de verdade, um lugar onde podia ser ele mesmo e onde os sentimentos eram sinceros.
Caio, que no passado achava que a vida se resumia a negócios, luxo e desconfiança, percebeu que tudo isso não tinha o menor valor diante da felicidade que sentia ao lado da sua família do coração. Ele gostava de dizer que Pedro era seu primeiro neto, e para ele, isso era um título que ninguém tiraria. Agora, depois de tantas reviravoltas, ele entendia que não há nada mais importante do que ter uma família de verdade, formada por pessoas que amamos e que compartilham da nossa vida, não por interesse, mas por afeto genuíno.